Já está ao vivo. Depois fica gravado no canal do GPEC no YouTube, Aline? Isso, fica. Ok. Ative seu som, Aline James, que eu desativei todo mundo. Ok, está me ouvindo? Sim. O computador está travando. Ok, Aline, pode começar, viu? Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Estamos aqui para iniciar mais uma palestra, hoje com o nosso irmão James May, para falar sobre saúde e espiritualidade por uma ecologia centrada no espiritismo. Vamos iniciar com uma leitura. Um minuto de reflexão pode gerar dias de sofrimento. Pequenas gotas de veneno são capazes de produzir desarranjos variados. O pensamento desajustado. Para falar sobre saúde e espiritualidade, por uma ecologia centrada no Bora sentar aqui. sentimento em desordem são perturbações para o espírito. Por isso, calma. Não há mal que não possa ser evitado no coração de quem o idealiza. Vamos concentrar para dar início à nossa prece, fechar os olhos, aguardar que nossos pensamentos passem gentilmente, inspirar, expirar, inspirar, expirar, com o nosso pensamento elevado alto,
pedimos ao amado Mestre Jesus a presença dos bons espíritos a nos assistir essa noite. Nos conceda a luz necessária para o bom aprendizado. Ilumina o nosso palestrante para que o trabalho se desenvolva de forma plena e baseada no teu evangelho de amor. Que assim seja. Com a palavra, o nosso palestrante, James May. Muito boa noite, meus caros irmãos do GEPEC. É com muita alegria e gratidão que retornamos agora em formato online, em uma nova versão de comunicação da mídia do futuro, diminuindo as nossas distâncias, as nossas barreiras. Gratidão a todos. Pois bem, falar sobre saúde e espiritualidade por uma ecologia centrada no espírito, certamente vem nos contemplar nesse período do mês de setembro, setembro amarelo, que é a prevenção ao suicídio. E falar da relação de saúde, espiritualidade e ecologia, porque eu não vejo mais a gente pensar de forma individual, de forma separada do homem, fazendo parte desse grande contexto do mundo aonde ele vive. Por que nós estamos adoecendo? Porque há aproximadamente a última pesquisa da OMS, há aproximadamente 300 milhões de pessoas com depressão, caminhando para 400 milhões de depressivos em todo o mundo. E dentre esse universo gigantesco de almas humanas, milhares estão buscando a fuga de escape pelo suicídio. Portanto, vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade e as nossas relações com a ecologia, com o mundo onde nós habitamos. Joana de Ângeles, ela tem uma citação profunda que ela diz o seguinte: adquirir uma consciência responsável é meta nossa na presente encarnação que nos facilitaria a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos. Educar o pensamento, meus amigos, vai dizendo Joana de Ângeles, educar o pensamento é direcioná-lo de forma positiva, edificante, firmando em propósitos saudáveis. Essa indicação de Joana já nos convida a uma autorreflexão de que nós estamos adoecendo emocionalmente e buscando as raias do suicídio, porque nós não estamos sabendo lidar de forma saudável com a produção dos nossos pensamentos. Em uma das suas obras, Joana de Ângeles vai dizer: nós produzimos por dia aproximadamente 60 mil pensamentos. Desses 60 mil pensamentos, a maioria são pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos é que vai povoar a nossa psicosfera mental, espiritual, ao derredor do planeta Terra. Se vocês multiplicarem o número de pessoas que se encontram nessa sala, nessa live aí do GEPEC, e multiplicar por 60 mil, vai dar um universo gigantesco de formas, pensamentos que estão sendo jogados para a psicosfera do nosso planeta Terra. O planeta Terra tem aproximadamente 8 bilhões de criaturas humanas. E se vocês multiplicarem 8 bilhões vezes 60 mil pensamentos, você vai ter 400 trilhões de pensamentos jogados para o campo gravitacional do planeta Terra. E muitos de nós estamos sendo afetados quando Filomeno de Miranda, no livro... como é o nome do livro agora que me fugiu? Trilhas da Libertação, que André Luiz vai dizer, Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação,
No primeiro capítulo, ele vai falar sobre a medicina holística da alma. E ele diz assim: espírito e corpo, mente e matéria não são partes independentes do ser, mas complementos um do outro, que se interrelacionam poderosamente por meio do nosso psicossoma. O que vem a ser o psicossoma, minha amiga Aline? O corpo intermediário, que André Luiz vai chamar de perispírito, que ele é encarregado de plasmar as nossas necessidades evolutivas enquanto ser eterno na forma física que cada um de nós estamos nos conduzindo com as nossas ações, com as nossas emoções, com as nossas ações, com as telas sutis da energia pensante que é produzido por cada um de nós. E Filomeno de Miranda, nesse primeiro capítulo de Trilhas da Libertação, ele vai fazendo uma análise muito interessante da relação do corpo, do perispírito, das nossas doenças emocionais, que está centrado no pensamento, conforme Siddhartha Gautama Buda iria afirmar: somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. O planeta Terra reflete as mentes que ele habitam. Então, Filomeno de Miranda vai dizer assim: a mente exteriorizando as aspirações do espírito impõe à organização somática as suas próprias aspirações e preferências que se corporificam quando mórbidas, nas mais diferentes dependências e patologias criadas por cada um de nós. Quais são as nossas patologias? O vetor, a matriz, que dá origem às nossas dependências mórbidas, são os nossos pensamentos. E aí, ele continua nessa afirmação sobre as nossas doenças emocionais, psíquicas, a relação que o nosso pensamento tem com a Terra, com a Mãe Gaia. Filomeno diz assim: mediante o novo modelo biológico, todo tentame em favor do equilíbrio deve fundamentar-se na transformação moral do paciente, na sua recomposição emocional, originada na mudança dos painéis mentais para a adoção de pensamentos sadios e na vivência concorde com os ideais de engrandecimento, que são catalisadores das forças vivas presentes em a natureza. Ou seja, a natureza reflete, reage de acordo com as nossas formas de pensamento. Ao longo dos 2000 anos, houve grandes pandemias que matou milhões de pessoas. A pandemia da peste negra na Idade Média matou aproximadamente 100 milhões de pessoas morreram no período da Idade Média. Em 1917, a pandemia da gripe espanhola, que teve a sua origem animal nos Estados Unidos e se espalhou com o advento da Primeira Grande Guerra Mundial e que acabou contaminando todo o continente europeu e veio matar 50 milhões de pessoas com a gripe espanhola. E todas elas têm a sua origem, a sua matriz nos nossos pensamentos. Não seria diferente com a Covid-19. A gripe suína, a gripe aviária, todas elas estão centradas na questão da nossa alimentação animal. E as nossas formas, pensamentos, de certa forma, têm contribuído para que periodicamente ocorra esse tipo de miasma psíquico, de bactérias psíquicas produzida por cada um de nós. Conforme eu afirmei a vocês, que nós produzimos milhões e milhões de pensamentos. E muitos desses pensamentos
São pensamentos negativos. Então, ele vai dizendo assim, eu estou tentando falar tanto de André Luiz, que hoje eu passei o dia todo falando sobre as obras de André Luiz, e que eu estou com André Luiz ainda na cabeça. Mas, quando eu falo André Luiz, eu estou me referindo a Filomeno de Miranda. E Filomeno de Miranda diz assim, que na concepção ecológica espírita, o maior desafio ecológico para a humanidade é o ser humano despoluir-se, meu amigo Carlos, despoluir-se mentalmente ou espiritualmente, libertar-se da escravidão relacionada aos bens materiais e aprender a contentar-se com pouco, o essencial ao desenvolvimento da inteligência, do amor. O vital é a evolução moral e intelectual do espírito que habita um corpo perecível. Nesse texto, Filomeno, ele vai dizer que o grande desafio do homem na Terra, o planeta Terra, a Mãe Gaia, não é? Ele despoluir-se mentalmente para mudar a psicosfera do planeta Terra. Eu só vou citar um exemplo, o que eu vivo. Carlos sabe muito bem da minha relação com a Chapada Diamantina já há alguns anos, mas período que eu passo na Chapada Diamantina, no Vale do Capão, eu fico 30 dias lá no Capão, e quando eu volto para Salvador, quando eu chego em Feira de Santana, no carro ou de ônibus, e que eu vou entrando na capital baiana, eu já sinto a psicosfera da cidade mudar completamente. É outra energia, é outro padrão vibracional produzido por nós. Então, eu sinto, qualquer um, tendo uma mediunidade sensitiva ou não, vai perceber essas mudanças de padrões vibracionais de uma região para outra, porque ela é contaminada não só pela poluição sonora, pela poluição das fumaças, mas a pior poluição que existe é a poluição mental, conforme o Filomeno de Miranda vai afirmando. Mas, dentro do livro O Consolador, na pergunta 121, Emmanuel dá uma resposta muito interessante sobre um questionamento que foi feito ao espírito Emmanuel, quando perguntaram assim, o meio ambiente influi no espírito? A questão da Mãe Gaia, que é o planeta Terra, a questão do meio ambiente onde nós estamos vivendo influencia no espírito? Olha a resposta. O meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais daqueles que aí residem. Ou seja, ele está afirmando que influencia. Mais adiante, na questão 27 do livro O Consolador, ele diz assim, como devemos compreender a natureza? O que ocorreu com a cidade de Lauro de Freitas nesses últimos 50 anos, 1970, 2020, 50 anos, Lauro de Freitas, que na década de 70, nos anos 60, era conhecido como Santo Amaro de Ipitanga. Era um local paradisíaco. Houve uma supervalorização do mercado imobiliário. A psicosfera de Lauro de Freitas não é mais a psicosfera de Santo Amaro de Ipitanga, como era conhecido Lauro de Freitas na década de 60. Mudou a psicosfera. E quem mudou? Nós, com as nossas formas de pensamento. Então, ele diz assim, a natureza é sempre o livro divino, escrevendo, nos sinalizando o que devemos fazermos para termos um mundo saudável. Fazer com que você mude a sua forma de ser e de pensar. E aí, mais adiante, há uma colocação nossa que eu digo assim, qual a responsabilidade do espírita para com o planeta? Qual é a responsabilidade de cada um de nós que nos encontramos nesta sala, não é?
Eu não sei quantas pessoas tem aí na sala. Me diga aí, Aline, quantas pessoas tem aí na sala, mas qual é a responsabilidade de cada um de nós? Do nosso amigo Walter Osmar, de Neuza, que eu estou vendo aqui na minha tela, e dizemos assim, em nível ético, porque a gente fala muito da ética espírita, da ética moral, e a nossa ética e moral para com o planeta, para com o meio ambiente, para com os nossos irmãos inferiores, que são os animais, e que nós consumimos milhões e milhões de toneladas de carne animal. Qual é a responsabilidade nossa? Então, é para a gente pensar um pouco de como é que nós estamos nos relacionando com a Mãe Gaia, com o planeta Terra. Em 2004, eu vou falar isso mais adiante sobre o Fritz Jofi Capra, que teve aqui em Salvador em 2004. Mas eu farei uma pergunta, um questionamento a todos nós. Quando o planeta adoece, nosso projeto evolutivo fica comprometido. É evidente, se a Mãe Gaia, esse organismo vivo que é o planeta Terra, adoece, todos nós, irmãos em humanidade, vamos adoecer. O que é que eu estou fazendo dentro desse grande contexto de fazer com que o planeta não adoeça? Porque os 193 trilhões de células que compõem o corpo humano, com bilhões e bilhões de quilômetros de circuitos neuronais, do sistema nervoso, dos sistemas sanguíneos, quando o nosso sangue, quando os rios do planeta se contaminam, o nosso corpo se contamina. Foi por isso que o Fritz Jofi Capra, o que escreveu o livro O Ponto de Mutação, ele esteve aqui em 2004. Eu tive o prazer de assistir a conferência dele, quando Fritz Jofi Capra, me parece que ele andou estudando os postulados da doutrina espírita. A impressão que eu tenho é que esse grande pensador, o Capra, o Fritz Jofi Capra, que escreveu o Tal da Física, eu acho que ele andou estudando no livro A Gênese, estudou toda a codificação e escreveu livros notáveis sobre ecologia centrada nos valores do ser humano, e que nós, como conhecedor do espiritismo, muitos de nós somos teóricos, mas não práticos. Realizamos grandes discursos, participamos de estudos, mas não conseguimos colocar o que o Capra, em 2004, disse aqui em Salvador. Ele falou o seguinte: nós não evoluímos no planeta Terra, evoluímos com o planeta Terra. Ele quer dizer que todos nós estamos em evolução com o organismo vivo que é a Mãe Gaia, é o planeta Terra. Foi por isso que ele iria dizer sobre ecologia rasa. E o que é a ecologia rasa? A ecologia rasa é antropocêntrica, ou seja, centralizada no ser humano. Eu vou ser bem objetivo, bem direto. A ecologia rasa é um indivíduo que não tem nenhum comprometimento com o meio ambiente. É um ministro de um meio ambiente aqui em território sul-americano que não tem nenhum comprometimento com o meio ambiente. Isso é ecologia rasa. Quando ele se sente, quando o indivíduo não se sente pertencente à Terra, e ele pode destruir a Terra sem nenhum comprometimento. Isso é ecologia rasa na visão do Fritz Jofi Capra. E a ecologia profunda, o Capra vai dizer que a ecologia profunda, de certa forma, Allan Kardec já falava em outras terminologias, em outras linguagens sobre ecologia profunda. Claro que era a do século XIX. E no século XXI, o Capra vai falar sobre ecologia profunda. E o que vem a ser a ecologia profunda? Ele diz assim, que um novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holístico, que concebe o mundo como todo, integrado, e não como uma coleção de partes dissociadas. Ou seja, espírito, perispírito e matéria, e meio ambiente. Nós somos organismo vivo dessa Mãe Gaia.
nós temos os nossos chakras. Eu vou falar dos chakras mais adiante, e vou falar dos chakras do planeta Terra, que é um organismo vivo. E no livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele deixa claro sobre a relação do espírito, do princípio inteligente do universo, com o planeta Terra. Claro que o André Luiz não fala da Mãe Gaia, mas ele está se referindo sobre a relação nossa com o planeta Terra. Quer ver um exemplo? Quando, na questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo está conectado a tudo. A primeira lei da ecologia está na questão 540 do Livro dos Espíritos, que diz assim: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, meus irmãos, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, da qual vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Essa resposta que os espíritos deram a Kardec em 1857, no Livro dos Espíritos, é a primeira lei da ecologia. É a rede de vida da teoria Gaia, da teoria do planeta Terra. Está aí, lá na questão 540, que é uma questão ecológica que, mais adiante, Kardec, contextualizando o Livro dos Espíritos para a ecologia do século XXI, na questão 728, ele vai falar sobre a segunda lei da ecologia. Essa segunda lei da ecologia vai dizer assim: tudo vai para algum lugar. Preservar, conservar e regenerar. Essa é a lei de preservação, de conservação, que são as leis morais da vida. São leis que estão centradas na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é um tratado de sociologia humana, que é um tratado de ética moral, apresentado pelo Cristo no livro do Evangelho. E essa questão 728, ele vai dizer assim, minha amiga Neuza: é necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar-se, pois o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por objeto a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Ou seja, o planeta Terra, e é o que eu venho discutindo nos estudos da obra Gênese, todas as sextas-feiras, às 18h30, eu estou com um grupo muito grande no estudo da obra Gênese da Casa do Caminho, e eu venho falando sobre a evolução do planeta Terra, sobre os grandes cataclismos futuros que, de fato, vai ocorrer e que, de certa forma, vem tendo alguns abalos sísmicos, como ocorreu algumas semanas atrás no Vale do Jiquiriçá. Então, se o nosso corpo se transforma, a Mãe Gaia, o planeta Terra, vai se transformar. Mas, na medida que a gente muda a nossa forma de pensar e de ser, é claro que o planeta Terra vai evoluindo. Se eu evoluir moralmente e espiritualmente, o planeta Terra vai acompanhar a mudança psíquica nossa. O espírito vai desmaterializando a matéria, ou melhor, dizendo, na linguagem do Leon Denis, como na linguagem do André Luiz, que vai dizendo, intelectualizar a matéria. O que vem a ser essa terminologia de intelectualizar a matéria. Na medida que você muda o seu padrão mental, você vai mudando a estrutura molecular da matéria, porque os átomos, os prótons, eles se interconectam. Então, quando você vibra acima de uma frequência altíssima, esses átomos que compõem todas as formas de vida vai mudar. Então, nessa questão da terceira lei da ecologia, que está no item 60 do livro A Gênese, no capítulo 6, que fala sobre uranografia geral, ele vai dizer assim: a natureza sabe o que é melhor. A natureza sabe o que é melhor para todos nós. Eu estou falando de Santa Amaro de Ipitanga porque vocês estão aí em Lauro de Freitas. A primeira vez que eu tive em Santa Amaro do Ipitanga
foi 1966, eu me lembro como era Lauro de Freitas naquela época, era um paraíso. E olha como é que está hoje. Olha Salvador como é que está hoje. O parque de Pituaçu, em Salvador, na década de 70, era lindíssimo, hoje está totalmente degradado. Nós somos responsáveis. Então, nessa questão do item 60 do livro A Gênese, capítulo 6, ele diz assim: lançai por um instante os olhos sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções de vossa natureza. Não reconheceis nela a marca de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem igual? Nós vivemos em um país, o nome desse país, meus queridos irmãos, se chama Via Láctea. E dentro desse país, da Via Láctea, existe aproximadamente 100 bilhões de estados. O nosso sistema solar é um estado dentre 100 bilhões de estados dentro de um grande país chamado Via Láctea, com probabilidades de vidas, como eles estão descobrindo agora, o telescópio Hubble e o telescópio James Webb está conseguindo escanear exoplanetas, planetas com probabilidades de vida fora da Terra. O nosso universo observável tem aproximadamente 2 trilhões de galáxias. E dentro desses 2 trilhões de galáxias, existem bilhões e trilhões de estrelas semelhantes à nossa, com probabilidade de vidas super avançadas, conforme Kardec disse no capítulo do Livro dos Espíritos, pluralidade das existências, que existe em uma infinidade de vidas avançadas e que tem consciência ecológica muito mais evoluída do que a nossa. Então, quando falamos da 4ª lei da ecologia, nada é de graça, tudo tem seu preço. E qual é o preço? Que também está no capítulo 9 do livro A Gênese, item 9 do livro A Gênese, capítulo 17, que diz assim: a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, e cada transformação é marcada por uma crise. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam, meus amigos, minhas amigas, com elas as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Filomeno de Miranda encerra o seu livro Transição Planetária com essa colocação que eu sempre gosto de dizer. A grande transição planetária é uma transição do ponto de vista ético, moral e espiritual. As grandes transições estão acontecendo dentro de cada um de nós que estamos nessa sala de estudo do GPEC. O mundo de regeneração está dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. O mundo de provas e de expiações são mundos ainda que existem dentro de nós. Mundos de regeneração são os mundos que devem ser conquistados em primeira instância dentro de você. Essa consciência de nós não sofrermos de doenças emocionais que nos leva à bancarrota, ao rodão do suicídio, é porque nós não conhecemos as moradas interiores dentro de nós. Quando Jesus afirmou: há muitas moradas na casa do Pai, ele afirmava em 3 aspectos distintos. Ou melhor, em 2, eu estou colocando o terceiro. O primeiro, ele falava de mundos habitados. O segundo, Jesus falava dos mundos espirituais. E o terceiro, que eu acho que o Jesus quer dizer, que as grandes moradas na casa do meu Pai é dentro de você. Há muitas moradas no inconsciente profundo de cada um de nós. Conhecemos mundos lá fora. Mandamos naves interplanetárias para fora do sistema solar. Fazemos viagens em grandes transatlânticos para conhecer novos países, mas a gente não conhece as moradas, as ilhas, os países que existem dentro de nós. Então, esse é o grande desafio das moradas da paternidade divina que está em você e que está em nós.
Então, quando eu li o livro na época sobre a teia da vida do Capra, ele vai falar sobre o cérebro global e a consciência planetária. Ano passado, eu cheguei no último dia que me fugiu o nome dele agora, o que estava dando aí o curso de passes, o Jacó Mello. Eu peguei a última fala de Jacó Mello lá no César, e o Jacó Mello falando sobre magnetismo. Para você falar de magnetismo, todos vocês são conhecedores profundos da ciência do magnetismo, você tem que ter uma noção básica, um conhecimento básico da função do plexo solar, dos chakras, a função do chakra na biodiversidade energética, desse campo gravitacional energético que nós somos. Então, nós temos os nossos plexos, temos nossos chakras, como o Jacó Mello pontua, a função energética, a função dessa usina nuclear, que é cada plexo, cada chakra, e o Fritz Jofi Capra, que eu acho que ele também, de forma bem-humorada, eu acho que o Capra andou lendo os livros de Jacó Mello, porque o Capra, quando publicou o livro A Teia da Vida, nos anos 90, ele vai falar sobre uma consciência global e uma consciência planetária. Ele vai dizer que a Mãe Gaia tem chakras. O planeta Terra é um organismo vivo, pulsante. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, que todas as formas de vida no planeta Terra ele é pulsante. Existem campos magnéticos da Terra como pontos de chakras. Nós não temos os nossos chakras, o planeta Terra tem. E todos nós estamos, de certa forma, ligados. Está lá na questão 538 O Livro dos Espíritos, que ele, nessa pergunta, Kardec fala sobre a categoria especial no mundo espírita, os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza são seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós. E qual foi a resposta, meus amigos, que eles deram? Os benfeitores da humanidade responderam que foram ou que o serão. Quem assistiu a novela O Velho do Rio, da TV Manchete, Pantanal, deve lembrar sobre o Velho do Rio, que era o dono de uma fazenda, ele desencarna no Pantanal. Essa novela passou em 88, e ele vai virar o quê? Ele era dono de uma fazenda, morreu, se perdeu no Pantanal, e no mundo espiritual ele se torna o quê? O Velho do Rio. Ele se torna um espírito protetor daquele personagem de Juma Marruá. Eu confesso a vocês que eu assisti essa novela, porque essa novela foi produzida na década de 80 e 88, já tinha uma pegada ecológica. Já aquela novela Pantanal, ela tinha um apelo da busca da nossa conscientização com a questão do meio ambiente. Então, essa hipótese de Gaia centrado no valor do espírito, o Fritz Jofi Capra, ele vai falar na terminologia dele, dentro do livro Teia da Vida, como outro livro Conexões Ocultas, ele vai falar sobre essa consciência planetária, essa consciência do ser espiritual que eu sou. O que ele diz, o que vai definir a vida da Terra, o que nos define como criaturas humanas na Terra. Primeiro, ele diz diversidade. Essa diversidade de vidas que são infinitas, as diversidades biológicas, as diversidades de animais, de aves, do mundo marinho. Um exemplo, nós temos o quê? Uns 350 milhões de anos. O nosso cérebro reptiliano tem 350 milhões de anos. A nossa natureza primitiva, nessa linha do tempo, no período em que nós éramos apenas um protoplasma biológico, nessa formação, onde nós chegaríamos
a esse estágio de ser em busca de novos desafios. Então, há uma diversidade enorme de vida. Dentro dessa diversidade no planeta Terra, existe a organicidade. Tudo é organizado. Tudo está muito bem organizado. E dentro dessa grande organicidade da Terra, existe a conectividade. Quem assistiu o filme Avatar, aquele filme Avatar fala sobre os homens da Terra, que saíram do planeta Terra, foram para o planeta Avatar, e eles perceberam que as civilizações que vivem no planeta Avatar, eles estão totalmente conectados, interagindo com o planeta Terra. E nós destruímos o planeta Terra. O deserto do Saara, que está do outro lado do Atlântico, quando dá aquelas poeiras lá do deserto do Saara, aqueles pó, aquelas bactérias, a poeira do deserto do Saara vem, atravessa o Atlântico e vai cair aonde? Na selva amazônica. Isso é conectividade. Um ecologista e espiritualista, o Peter Russell, ele escreveu um livro cujo título do livro eu indicaria a todos vocês: O Despertar da Terra, o Cérebro Global. Hoje a gente está falando muito sobre ecologia centrada nos valores do espírito, que foi um tema que a nossa querida Creuza Lage abordou em 2014. Ela já falava sobre essa questão da gente estudar a geologia, estudar a ecologia e colocar a prática da ecologia dentro da nossa casa espírita. E ele vai falar sobre essa hipótese de que os seres humanos são neurônios. Nós somos neurônios ligados, ou melhor, somos sinapses ligados a um grande cérebro chamado planeta Terra. E quem é o construtor desse planeta Terra? O governador espiritual, meu amigo Walter Osmar, que eu estou tendo o prazer de conhecer aqui. Agora eu me lembrei, o meu amigo Osmar na tela ficou diferente. Então, assim, o que nós sabemos? Que o Cristo ele é o governador espiritual do planeta Terra. E na qualidade de governador espiritual, ele construiu esse organismo vivo há 4,5 bilhões de anos. E ele mantém esse planeta Terra e toda essa conectividade e organização através do seu campo gravitacional. Portanto, meus queridos irmãos, quando o Peter Russell e o Fritz Jof Capra afirmam que os chakras da Terra, cada um de vocês vivenciaram na prática. Quando iniciou a pandemia em março, o planeta Terra desacelerou. Houve silêncio no planeta Terra. No Brasil, em várias partes do mundo, as pessoas começaram a comentar que estavam ouvindo um barulho, uma usina. Esse som que foi sentido em várias partes do mundo, nada mais era, isso é uma teoria minha, nada mais era do que o campo magnético da Terra, a teoria Schumann, a vibração do megahertz da Terra. A gente estava ouvindo o som do planeta Terra. Mãe Gaia estava pulsando, porque parou de ter barulho, a gente desacelerou o nosso psiquismo mental e conseguimos, alguns, conectar com esse campo magnético da Terra e sentir o pulsar da Terra. Então, nas nossas considerações finais, tentando ter essa conexão sobre a Semana do Suicídio com a ecologia centrada nos valores do espírito. Claro que tem a ver. E qual é o papel do GPEC? O papel das casas espíritas no Brasil, do movimento espírita no Brasil. O que eu posso fazer? O James pode fazer, a Aline pode fazer, o Walter pode fazer, todos nós que estamos nesta sala. O que eu posso fazer para mudar o mundo? E aí a gente diz assim, uma frase do Mahatma Gandhi:
Nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Se você quer ver o mundo mudar, mude. E o que você está fazendo para que o planeta Terra se torne um mundo saudável? Consumindo mais e mais carne animal, matando milhões e milhões. Nós estamos sendo um dos maiores produtores de carne bovina do mundo. E aí ele diz assim, essa modificação se realiza, meus amigos, de dentro para fora, ou seja, em nossos próprios pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, em relação a nós mesmos, e projetando isso para o mundo exterior. O meio ambiente, aí ele encerra com essa frase. O meio ambiente começa em nós, cuidar do corpo. Se você não quer contaminar os rios do mundo, não contamine os rios que existem dentro de você. Você é um organismo vivo. Se você se polui, o teu perispírito vai refletir a sua psicosfera espiritual. Porque no dia em que nós desencarnarmos, o mundo espiritual ela é constituída de ideoplastias, de matéria mental. A região do umbral ela é constituída de matéria mental. O pensamento ele tem cheiro, o pensamento ele tem cor, o pensamento tem densidade. Ao desencarnar, vamos sentir necessidade de fazer sexo, vamos sentir necessidade de tomar uísque, vamos sentir necessidade de comer comidas pesadas, porque mesmo deixando o corpo somático, ainda vamos ter todas as nossas necessidades fisiológicas e emocionais no psicossoma, como o André Luiz fala. Então, é o pensamento que é o gerador dessa matriz das nossas doenças emocionais. E aí, já estamos finalizando, onde a gente diz assim, o que eu posso fazer? Adotar hábitos compatíveis, com respeito à natureza, é adotar hábitos saudáveis com você mesmo. Mude a sua frequência. Posicione a sua antena parabólica para pegar, captar imagens muito mais além. Se você está com a base da sua antena parabólica afogada, você só vai pegar chuvisco. Que tipo de frequência nós estamos captando do mundo espiritual? Cada um de nós somos uma antena viva. Faça sua religação com a natureza. E qual é a religação que eu estou fazendo com a natureza? Destruindo os animais, matando animais, maltratando cães e animais, consumindo carne de forma exacerbada. Adote a sustentabilidade como valor espiritual, porque muitos de nós conhecemos profundamente o ESD, estudamos o ESD infinitas vezes, nos debruçamos em cima das obras da codificação espírita e das obras complementares, mas a gente estuda, mas não assimila, não busca introjetar, ou melhor dizendo, realizar a verdadeira cirurgia moral dentro de você. Então, a gente vai dizendo assim, praticar a ecologia do amor. Essa prática da ecologia do amor é você ter autoconsciência. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele vai falar dos 3 andares. Da consciência, do subconsciente e do superconsciente. O inconsciente profundo são os registros de vidas passadas, os registros das nossas formas primitivas. O subconsciente, a consciência atual, é as conquistas dos valores que adquirimos. A lei de trabalho, a lei de progresso do Livro dos Espíritos está centrado nessa consciência atual. Lembranças de vidas passadas está na consciência atual. E o superconsciente, que é o último, terceiro andar que o André Luiz aborda, são as nossas aspirações futuras. Que tipo de planeta teremos nas nossas próximas reencarnações, meus amigos? Como vamos encontrar Lauro de Freitas, Salvador,
na nossa próxima reencarnação. Se é que nós vamos reencarnar aqui em Sol Maior. Ou seja, o planeta Terra, que aí está, se a gente não cuidar desse planeta, nós vamos reencarnar mais adiante em que situação e em que circunstância. Portanto, o Filomeno de Miranda ele vai concluindo esse capítulo, que nós buscamos assim de forma reflexiva. Ele diz assim: qualquer modelo, meus amigos, qualquer modelo de saúde holística terá que abranger o conjunto das necessidades humanas. Que necessidades humanas são essas? É não deter-se apenas nas suas partes isoladamente. Não pense de forma individualista, mas pense de forma holística a teia da vida. Nós estamos conectados através da teia da vida, um está ligado ao outro. Se Neuza ou se Carlos tem um problema, isso afeta a todos nós. Se uma borboleta bate as suas asas no outro lado do planeta, a vibração, o campo gravitacional daquela borboleta, ao bater a vibração, vai repercutir do outro lado do planeta. Então, Filomeno de Miranda ele vai concluindo: o homem é membro da vida, tem vida integrada em a natureza e deve ser considerado globalmente, alterando o tradicional modelo holístico biomédico para uma visão mais completa, na qual o amor, conforme a proposta de Jesus Cristo, tem a prevalência, assinalando definitivamente as atitudes e condutas morais de cada um de nós. Por isso que Jesus diz: amai-vos, como eu vos amei. Porquanto, se você não ama, você não tem respeito à própria vida. Ame a si mesmo. Busque ter respeito com você mesmo. Valorize a sua própria vida. Tenha essa autoconsciência de si, de que você é um ser, o princípio inteligente do universo, conforme a questão 23 do Livro dos Espíritos. Se você é o princípio inteligente do universo, tenha esta autoconsciência e veja que você está em um mundo em transição. Ame, respeite a você mesmo. Tendo isso, você vai amar o próximo, porque amar o próximo é a extensão do teu sentimento. E amar o próximo, agora sim, você vai amar a Deus. Porque amar a Deus, você tem que passar por esses 2 primeiros estágios de evolução do ser. Foi exatamente por isso que o Rabi, no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus iria dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ver Deus tem que ter um coração puro. Tem que ter uma consciência ecológica de um ser espiritual na Terra, de amar o próximo, de não ter impurezas do orgulho, da ambição, da mesquinhez humana. Para que a gente possa ver Deus, tem que ter o coração puro. Portanto, meus queridos irmãos, enquanto a medicina não se unir à psicologia, à ecologia, à agricultura e outras doutrinas afins, meus queridos irmãos, para um mais amplo conhecimento do ser de cada um de nós, nos dando uma conduta holística. Essas terapias prosseguirão, todas essas terapias prosseguirão de forma deficientes, incapazes de integrá-lo no contexto da realidade a que pertence, se você não mudar o pensamento. Então, eu encerro e faço uma síntese de tudo que eu falei em uma única frase. Tudo que eu falei em uma única frase de Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida. Emmanuel diz assim: o pensamento cria a vida que procuramos. Portanto, tudo que eu falei se resume nesse pensamento de Emmanuel. O pensamento cria a vida que procuramos. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos conduza sempre aos altiplanos do mundo maior. Ok, Aline? Microfone.
Gratidão, James, pela linda palestra, que nos deixou muito a refletir. Estamos todos agradecidos. Para o próximo sábado, dia 26/9, teremos o tema Ser ou Não Ser Culpado? Eis a questão, com a nossa palestrante Isabel Guimarães. Vamos agora passar para a nossa prece final. Vamos nos concentrar, fechar os olhos, nos colocar em agradecimento por esse momento. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de aprendizado, que essas instruções sejam proveitosas e que possamos colocá-las em prática. Que todo mau pensamento se transmute em pensamento sadio. Que cada um de nós se sinta fortalecido e amparado no amor divino. Permanece conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Gratidão a todos. Obrigado, Carlos. Obrigado, Obrigado, irmão, Aline. pela presença de todos. Obrigado a nossa amiga Nilva. Um abração, James. Ok. Muito boa palestra, James. Ok. Quer falar mais? Está lá no Quer falar alguma coisa? canal do GPEC, não é? Como? Foi gravado lá para o canal do GPEC? Isso.